Atos capítulo 28, a partir do verso 1, nós vamos ler até o versículo 10, Atos 28, do 1 ao 10, que diz assim: havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de gravetos de vide e pondo-as no fogo, uma víbora surgiu do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viessem a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um deus. E ali próximo daquele mesmo lugar havia umas herdades que pertenciam a um principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama, enfermo de febres e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Você pode se assentar, deixe sua Bíblia aberta. Antes de nós darmos sequência aqui aos tópicos dessa palavra que eu estarei ministrando sobre a tua vida, eu quero falar um pouquinho sobre esse texto de Atos capítulo 28, uma história muito citada, muito conhecida, né, que todos nós temos acesso. Eu já preguei também algumas vezes esse texto, já vi outros irmãos aqui pregando, mas interessante que a palavra do Senhor, ela vai se renovando, o Espírito Santo vai ministrando, né, e vai abrindo o nosso entendimento, e a gente começa a entender coisas dentro de um texto que a gente já pregou, e quem prega sabe disso. E eu estava lendo esse texto essa semana. Hoje a gente começa a ler, eu estou fazendo uma leitura da parte de Esdras, Neemias, né, sobre o exílio, sobre o cativeiro, e hoje eu fiquei muito emocionada com a escola dominical, porque às vezes a gente cita, tem pessoas que são mais citadas na Bíblia, e a gente tem como referência Neemias, mas nós precisamos conhecer outras histórias, e por coincidência, essa semana eu estava estudando sobre o exílio e cheguei a Esdras, né, e descobri que Neemias nada mais era do que uma consequência de Esdras, né, do avivamento através da palavra, que foi vivido não só por Neemias e por Esdras, mas também foi vivido pelo povo de Jerusalém, o povo de Deus que havia saído do exílio, do cativeiro, e recebeu o poder da palavra, né? Esdras era um escriba e Deus o usou para o avivamento. Então a palavra tem esse poder, pastor, de nos avivarmos. Então podemos ler 20 vezes, 50 vezes, que decorrente, de acordo com a tua necessidade, aquele texto vai falar o teu coração. E talvez você já passou por dificuldades diferentes uma das outras, mas abriu a Bíblia e saiu no mesmo texto da dificuldade, pastora Jaqueline, antiga, e Deus falou com você. E aconteceu isso comigo aqui essa semana. Eu fiz, né, um estudo, o pastor até se assustou porque eu subi com as folhas, né? Ele falou: meu Deus, ela vai pregar até amanhã, vai ter uma vigília. Mas não, isso aqui só foi o estudo, e eu trouxe o que eu escrevi aqui. São só 4 pontos, pastor, rapidinho, né? Mas esse texto de Atos capítulo 28 fala de um momento que não era um momento que pegou Paulo de surpresa.
Não era. A primeira coisa que eu quero que você guarde na sua cabeça é que Paulo não foi pego de surpresa nesse naufrágio. Deus já havia falado com Paulo. A sensibilidade espiritual, Deus já havia tocado no coração de Paulo. Ele saiu, o comando do barco não era dele, né? Havia centurião, havia outras pessoas naquela navegação, naquele barco. E diz a palavra do Senhor, se você estudar sobre esse texto, que houve uma meia que discussão, porque Paulo, já acostumado a viajar, fazer alguns trajetos, ele, e também muito sensível ao Espírito Santo, isso é extremamente importante que você guarde isso, a sensibilidade do Espírito de Deus na sua vida, né? A ligação com Deus vai fazer muita diferença em momentos difíceis da tua vida. Existem pessoas, queridos, dentro da casa de Deus, que sempre perdem batalhas, se dá mal, é enrolado, é passado para trás, consegue o tempo inteiro se enganar com os outros, abre guarda direto. Pessoas que têm dificuldade de serem sensíveis à direção de Deus. Quando você é sensível à direção, o tema dessa pregação, o dia mal pode até vir, o dia mal pode até vir, mas ele não vai te pegar de surpresa. Eu não sei se você já passou pela experiência de falar assim: poxa, eu me arrependi, pensar uma coisa e de repente você pensa aquilo e fala: não vou fazer, mas faz e dá errado. Aí você fala: poxa, por que eu não segui o meu instinto? Já passou por isso? Ou alguém te sinalizou alguma coisa? O pastor Fernando viveu essa experiência sábado retrasado, lá em Petrópolis. Eu pregando, Deus ministrou uma palavra e eu falei algo sobre vida financeira. E eu vi exatamente na hora que eu ministrei a palavra, o pastor Fernando se agitando. Eu falei: aconteceu alguma coisa ali, né? A gente está de frente, a gente consegue, lá é pequenininho, a gente consegue ver. Mas na realidade não era uma agitação, era a sensibilidade do Espírito de Deus sinalizando para ele, através da palavra, que ele precisava ficar atento em relação a alguma coisa. E hoje ele deu testemunho de milagre, que em menos de uma semana, na realidade 48 horas, porque isso aconteceu no sábado, no domingo ele recebeu uma direção do pastor e na segunda-feira a solução chegou sobre a sua vida. Mas por quê? Porque não foi instinto, Magno. Que ministração hoje, hein? Hoje você ficou satisfeito, né? A anterior você saiu meio bravo, né? Deus às vezes fala com a gente, né? Hoje deu lugar, está contigo a unção. É lindo isso. E aí, quando você fica sensível, né, à presença do Espírito Santo, algo que Deus fale com você, você consegue vencer mais. Preste atenção, você não vai ser impedido de enfrentar um dia mau. Sai da crise, sai. Você é de Deus. O que está acontecendo de ruim na sua vida está no controle dele. Ele muitas vezes não nos impede de passarmos por dores, por lutas, mas a gente passa diferente. Não é igual, é uma coisa esquisita que eu não sei te explicar. Você vê a pessoa passando pela mesma coisa que você às vezes, mas tendo um comportamento diferente. É Deus que, diferente de muitas situações, nessas situações difíceis está passando com você. E aí eu fico pensando nessa situação aqui de Paulo na ilha de Malta, né? Primeiro, antes de chegar na ilha, nessa desavença, nessa meio que discussão que houve, porque Paulo estava dentro daquela embarcação, mas nem todo mundo que estava com ele era espiritual. E ele sabia que alguma coisa ia acontecer, porque Deus estava ministrando ao coração. E houve uma desavença ali. E ele foi ríspido. O centurião disse: tu quer ser melhor do que o comandante, daquele que está guiando a embarcação? Por quê? Porque nem sempre quando você sinaliza para alguém que está no seu convívio para ficar ligado, a pessoa vai entender. Muitas vezes a pessoa vai ser resistente.
e já passou aquela agonia de falar, vai dar errado, está metendo os pés pelas mãos, não era assim, não era desse jeito, mas a pessoa não quer disputar, talvez usado pela experiência de vida, talvez não quer ceder a uma opinião diferente, e Paulo enfrentou. Deus já estava incomodando, ele disse, olha, essa rota, esse mar, vai dar ruim, vocês vão perder a embarcação, isso vai dar errado, vocês estão caminhando para uma rota complicada, que vai comprometer. No final ele viu que não ia adiantar continuar brigando ou discutindo por conta daquela situação, e diz a palavra do Senhor, que Paulo falou, tudo bem, então a embarcação vocês vão perder, mas Paulo liberou uma palavra, porque mesmo no dia mau, quando Deus está contigo, o que sai da tua boca é profético. O dia mau não impede você de continuar sendo o instrumento que você é na mão de Deus. Não aceite, guarde isso no teu coração, porque você está enfrentando uma dificuldade. Não receba na sua vida, se alguém desver de quem você é, pelo que você está passando, pelo que as pessoas veem você enfrentando, isso não representa a ausência de Deus. E Paulo liberou uma palavra com ousadia. Ele estava no meio de um problema, mas ele disse assim, vocês vão perder a embarcação, mas Deus vai guardar a vida de todos que estão aqui. A Bíblia fala isso em Atos capítulo 27. Todos vão ser guardados, não vai morrer, e vamos até ter uma ilha. Irmão, Paulo era, eu vou te contar, ele era fora do normal. Ele é muito atrevido, né? Espiritualmente, ele disse, eu me intitulo apóstolo. Ele não aceitava, porque com tanta autoridade, imponência em relação a quem ele era, imagina o quanto Paulo era criticado. Quantas vezes, querido, você não quer se mostrar, você só é alguém que Deus escolheu. E muita gente, às vezes, que está à sua volta, não consegue entender isso. Não consegue. E aí, quando vê você enfrentando qualquer vale, qualquer dificuldade, faz pouco caso, não consegue acreditar. Mas sabe qual é a resposta que você vai dar para essas pessoas? Fale o que Deus manda, porque vai se cumprir. O dia mau não vai impedir você de ter autoridade no mundo espiritual. Você pode estar num deserto horrível, num vento horrível, num naufrágio horrível, no meio de gente que não acredita em você, mas Deus está contigo. Você não pode, não sabe o que Deus ministrou ao meu coração para falar com vocês aqui nessa noite. Para de ficar baixando a cabeça para quem não é para baixar. Para! Você precisa saber quem você é. Paulo estava na mesma embarcação, junto com aquelas pessoas que estavam lá. O poder dele realmente era inferior. Presta atenção. Ele ia naufragar junto, Leandro. Ele estava lá com eles, mas ele sabia muito bem quem ele era. E ele só entregou o recado. Ei, não se intimida, porque você está no meio de um naufrágio. Sabe quem você é? Alguém que Deus escolheu. Acabou, Jefferson. Faz igual Davi, Mical lá de cima, olhando ele dançando. Vagabunda, lá, se presta o papel de tirar as roupas reais na frente das servas. Davi foi irônico, pastor. Foi mesmo. Davi, você me perdoa, mas está com raivinha, Mical, porque Deus escolheu a mim e não ao seu pai? Irmão, você tem hora que você para de gracinha. Não dá para você ficar engolindo, não. Você precisa se posicionar. Você precisa se impor. Não com grosseria, com ignorância, não. Mas você tem que falar, pode parar, me respeita, porque Deus está comigo, tá? E se quiser receber a bênção, pode ajoelhar aqui para eu orar. Agora, se o naufrágio faz você ficar quietinho, se a tempestade faz você calar a boca,
Se a patente inferior faz você se intimidar, o problema é seu. Não tem assunto. Eu vou falar algo aqui que eu não tinha falado ainda. Nem pastor sabe, ninguém. Eu passei uma experiência sexta-feira passada na faculdade. Eu falei, eu preciso contar isso. Eu ia contar quarta-feira, achei que eu ia pregar quarta, que vem agora, né? Sei que o pastor Josmar tacou fogo aí quarta-feira. Quarta-feira eu não pude vir ao culto, fiquei garrada fazendo prova da faculdade. Foi à noite online, não tinha como faltar. E eu falei, vou contar isso na quarta-feira, mas vou contar hoje. Eu vi uma menina de deboche, sabe? Explicando por uma situação que eu vivi lá. E foi debochada, irônica e tal. E eu não desejei mal não, nada. Meu coração estava puro, como falou o pastor, não tinha nada no meu coração. Mas a figura de deboche falou assim, porque tem sei o que, autoridade, só porque é pastora, porque vai para lá, porque não sei o que lá, separa esse negócio de estágio e tal. Aí eu falei, Jeová, me dá paciência. Eu falei, Jesus, que vontade de agarrar no cabelo dela e falar, senta aqui, garoto, para de ser mimada, tá boba. Mas não posso fazer, né? E aí alguém que estava lá disse assim, você cuidado, hein? Você está falando com uma pessoa errada, pai. Ela tem proteção de Deus. Deus, essa mulher aí, pessoa ímpia. Irmão, a garota foi andar. Que foi andar, tropeçou, caiu, quebrou os 2 dentes da frente. Os 2 coelhos. Irmão, eu fiquei assustado. Falei, Senhor, não mandei quebrar o dente de ninguém. Irmão, escuta o que eu estou falando. Sabe por quê? Nós temos vivido dias que o povo de Deus parece que está meio lerdo a respeito de quem é e da autoridade que existe sobre a tua vida. Eu não desejei o mal. A Bíblia fala que o profeta foi encarnado, Vitinho. Quantos já teriam morrido, né, Vitor? Porque encarnou no profeta careca. E a Bíblia fala que saiu um urso e devorou aqueles que estavam zombando. Pastora, por que você está falando isso, irmão? Porque gostando ou não, a pessoa de quem você é e da escolha de Deus vai ter que te engolir. Não adianta. Você pode, sabe, ficar na sua. Paulo queria só dar uma dica, mas o povo ali não foi ríspido, foi resistente. Mas ele disse, vai perder a embarcação, vamos parar numa ilha. Mas vou dar uma boa notícia, ninguém vai morrer. Vai todo mundo para lá. Por quê? Porque Paulo estava lá. Porque se Paulo não estivesse lá, o interesse de Deus era diferente na embarcação. Tem coisas que não aconteceu no meio da sua família, onde você trabalha. Sabe por quê? Porque você está lá. E muita gente não entende, sabe? E fica se sujeitando, se submetendo a uma situação que Deus não quer que você se submeta. Você precisa saber que existe a autoridade de Deus sobre a tua vida. E o texto aqui diz que Paulo, no capítulo 27, fala isso. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo. E chegamos aqui naquilo que Paulo havia declarado, tinha dito: havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, ou seja, porque já havia sido falada de uma ilha. Então ali eles já começaram a entender quem era Paulo. Deus vai criar situações, sabe, para fortalecer a tua história na terra. Eu acho engraçado o Leandro, esposo da Michele, que fala na terra dos viventes. É verdade. Tem promessas e coisas que Deus vai fazer na terra dos viventes para poder estabelecer o reino magno aqui. Mas o reino é representado por pessoas. E você precisa saber muitas vezes que essas pessoas, você está incluído dentro delas, no meio dessa representação de reino. E aí a Bíblia dá sequência, cumprindo aquilo que Paulo havia dito. O versículo 2 diz que os bárbaros usaram de humanidade e acolheram. Se você estudar e fizer uma pesquisa da onde era Malta e o período em que houve esse naufrágio,
que o barco veio ali a deriva e naufragou, e eles chegaram até a ilha de Malta, você vai ver que estava num período frio, hemisfério norte, e a água estava zero, temperatura da água. Isso podia ter gerado o quê? Uma hipotermia. Mas Deus às vezes permite, pega a visão, Deus às vezes permite o extremo de uma situação. O extremo envolve geral nesse extremo, dificulta mesmo, para que a palavra do homem de Deus tenha validade. Porque se fosse uma água quentinha, quem estava lá sabia se virar. Mas Deus não facilitou nas circunstâncias. Por isso que às vezes a gente fala assim: pô, estou na prova por causa de fulano. Não, por causa dele mesmo. Porque Deus quer validar a sua autoridade profética. Então Deus não vai, porque às vezes a gente está tão cansado dentro da situação que a gente está vivendo, que a gente começa a orar: Jesus, tem misericórdia, Senhor, não aguento mais isso não. E Deus fala: eu sei que está difícil para você, meu servo, eu sei que está difícil para você, minha serva, mas preste atenção, eu não posso facilitar não. Eu não posso. Por que você está falando isso, Deus, que não pode facilitar? Porque se facilitar, a pessoa vai dizer: viu, não era nada disso do que você falou, deu tudo certo. É mistério, Maria do Carmo. E aí Deus não facilita. Ele diz: ó, não vai por aí não. Tu é dona da razão, sabe de tudo, Deus só está contigo e não está comigo. Aí Deus fala: tá bom, valeu, vou dificultar, porque você vai ter que reconhecer que se eu não usar esta pessoa para poder mudar a situação como representação de reino na terra, você vai continuar pagando o preço. Preste atenção no que Deus está falando, não é maldade. O dia mal muitas vezes é para consolidar quem você é. O dia mal às vezes é para consolidar o teu milagre. O dia mal às vezes é para dar convicção a quem está em volta que Deus mudou a situação por sua causa. Não se debata não, só entrega o que Deus mandou, continua vivendo o que Deus quer e espera, porque vai acontecer o que você falou da parte de Deus. Aí sabe o que vai acontecer? Todo mundo vai falar: é verdade. Olha, já passou pela experiência de alguém que nem aí, Beth, não acreditava em nada. E eu vou falar uma coisa: essa semana eu estava vendo umas fotos nossas antigas. Beth, sangue de Jesus tem poder, deixa no passado. Falei: meu Deus, a Beth agora toda chique, né, tá por aí. A Beth, se eu ficar revoltada contigo, eu solto as fotos. Tua também, Helena. Mas sabe, eu fiquei pensando, eu sou meia doida, eu fiquei pensando, falei: meu Deus, como que a gente ouve Deus falando e tanta gente descrê, tanta gente não consegue acreditar aonde Deus é capaz de colocar alguém que Ele escolhe, o que Ele é capaz de fazer. Então, o processo que você está enfrentando não é maldade de Deus, mas é Deus não facilitando, porque quando a situação for mudada, vão ter que reconhecer que era Deus na tua vida. E Paulo enfrentou isso aqui. Aí diz a palavra do Senhor no verso 3: e havendo Paulo ajuntado uma quantidade de 20 gravetos, algumas traduções, e pondo-as no fogo, diz que nada é tão ruim que não possa piorar, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Aí, irmãos, todo mundo disse, eu acho que até quem estava na embarcação, e os nativos da ilha, aqui se refere aos bárbaros, mas os nativos, aqueles que estavam lá, que olharam a situação, disseram: vamos ver até quando ele vai sobreviver. Você talvez entrou aqui nessa noite assim, sabe? Naufrágio, 0 grau, a víbora agarrada na tua mão, e todo mundo esperando a tua falência, a tua morte.
Mas veja que eu falei anteriormente que Deus está qualificando intensamente a tua luta, porque você vai sair dela, e quando você sair, ninguém vai poder dizer que foi fácil, porque vão ver, tem coisas que Deus vai permitir que vejam, que as pessoas olham e falam: meu, como que ela aguenta isso? Não, ela não vai aguentar isso, não, ela passou por aquilo, aí começa a fazer, né, a pontuação, ela passou por aquilo, enfrentou isso, não, veio isso, nossa, mas agora acabou com ela, agora já era. Isso aí foi a palavrinha, o dito popular, foi um tiro de misericórdia. Isso sim, ela não vai suportar. E no versículo 4 diz: e os bárbaros vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente agora este homem homicida, visto como escapou do mar, porque eles sabiam que tinha alguma coisa errada, pastor Josmar. Ninguém podia escapar daquele mar, nem Paulo, nem ninguém. Tinha alguma coisa esquisita, eles não entenderam, Vitor. Como que pode escapar de uma água de temperatura de 0 grau? Porque não, eu já tentei descobrir, mas não fala na Bíblia e nem nos estudos a distância que o barco naufragou e eles foram nadando até a ilha de Malta. Não se fala nessa quilometragem, mas digamos que se fosse 10 minutos, impossível, irmão, endurece tudo, 0, não tem como. E na agonia ainda de se bater, imagina a situação. Mas aí a visão de quem está te olhando hoje, enfrentando o que você está enfrentando, passando o que você está passando, lidando com a situação que você está lidando, e você ainda continua respirando, irmão, tu é de Deus a beça. O dia mal não é para te destruir, não, é para te dar moral, é para te estabelecer na terra. Eu fico olhando, não tem como não citar o pastor bonitão lá, como o pastor fala, dia 1º de maio, igreja inteira convidada para o culto de gratidão pela vida do nosso pastor. Esteja aqui participando, venha, porque oramos tanto, né, para que Deus mudasse a história. Então agora é hora de agradecer, irmão. O crente tem que sentar, fica em casa não, vem para cá. Está todo mundo sem dinheiro mesmo, vem dizer para mim que você vai viajar, porque é feriado. Não tem nem feriado, está todo mundo sem dinheiro. Então você que não está numa congregação, venha para cá. Mas pensa que aquilo que Deus permitiu que o nosso pastor passasse, se não, sabe, gerou mais convicção. Cara, ele vai sair pela igreja com um testemunho dele. E que coisa incrível. Tem gente que acha que o dia mal é maldade. Nada, o dia mal é chave para você abrir porta que outras pessoas não vão abrir. Você não entende, mas Deus, com todo esse vento que você está enfrentando na sua vida, está te estabelecendo na terra. Ele está te fortalecendo. Quando o pastor sobe aqui e conta o testemunho, o que está acontecendo, no final do culto ele vai anunciar, já falou de manhã, da inauguração de Magé, Petrópolis. Já fui procurada por 2 ovelhinhas novas em Petrópolis, já temos lá. Não, a gente é católico, mas a gente não é mais não, a gente quer ficar aqui, né? E aí veio a terceira e disse assim: pastor, eu também estou dizendo que agora eu estou aqui. Eu falei: tá bom, não estou nem fazendo força, irmão, as ovelhas estão tudo indo de boa, coisa linda. Aí o pastor vem e fala: porque a gente pagou 3.000, porque a gente pagou 6.000, porque a gente pagou 13.000, porque a gente pagou 14.000. Aí o pessoal: uau! Mas esse processo tem feito a Deus provedor ser, sabe, estabelecida na terra. O avivamento, ele acontece a partir dos milagres que visivelmente os incrédulos olham e veem. Por que você vai vencer esse dia mal? Porque não tem como. Até o incrédulo, até os nativos, até os bárbaros vão dizer: ele é estranho. Primeiro identificaram Paulo como um homicida,
visto que escapando do mar, a justiça não deixará viver. Porque quando Paulo levantou, e aquela víbora, ou seja, talvez Paulo não entendia de biologia, de veterinária, talvez não conseguiu identificar o que significava aquela víbora agarrada na sua mão. Mas quem era nativo da ilha, fica ligado agora que isso é forte, como diz o povo aí. O povo nativo da ilha sabia, pastor, que era impossível sobreviver àquela picada de víbora. Tanto que eles deram um relato, Atos, a palavra que cita aqui, eles ficaram olhando, esperando Paulo inchar, por quê? Obviamente, Magno e Priscila, eles já tinham, Pedro, presenciado outros nativos sendo picados pela mesma víbora e morrendo. Tem gente te olhando, porque já viu outras pessoas passando o que tu está passando e morreram. Mas o Senhor está olhando e dizendo: tu não sabe de nada, inocente. Ela não vai morrer não. Ele não vai morrer não, porque o que eu tenho para ele é maior do que isso. Nem por isso vão deixar de pensar. Mas quem não tem que acreditar no que estão pensando é você. Eles acham, mas você sabe que Deus vai fazer algo diferente. Eles pensam, mas quem determina o final da tua história não é quem pensa, é Deus que sabe. E é incrível, porque eles automaticamente, a expectativa daquele povo era essa, que Paulo inchasse. Versículo 6, eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já há muito tempo. Você já sentiu no meio da luta, Beth, alguém assim, ó, ela vai cair, ela vai chutar o balde, ela vai virar. Espera, é só questão de tempo. Hoje eu entrei aqui, pastor, desde tarde que o Paulo falou que eu ia ministrar, eu fiquei pensando nessa palavra, e eu falei: pastor Fernando, eu pensei, vai virar, vai chutar, vai cair, vai morrer, vai entregar os pontos. Espera, é só questão de tempo. Inclusive gente dentro da igreja, convive contigo, sabe da tua luta, sabe da tua guerra, está esperando você inchar, cair, morrer. Mas são essas mesmas pessoas que vão ficar te observando. E diz aqui o versículo 6, já tendo esperado muito tempo, diga assim, muito tempo. Tem gente que já está cansado de esperar você se lascar. Tem gente que eu fico imaginando, pastor, há 21 anos tem gente querendo que eu e você se lasque. E eu estou viva. E o pastor está vivo. E a gente saiu da garagem e foi para o galpão, do galpão veio para cá e só Deus sabe aonde a gente vai parar. A gente já está na Europa, está caminhando para a América. Já estamos demarcando os pontinhos, Magé, Vassouras, Petrópolis. E tem gente até hoje, sentado no banquinho. Eu tenho que imitar, né? Porque fazer uma presença aqui, né? Meu Deus, aquele cara, Jesus amado, não morre não. A obra não para não. A guerra não para não. Está um homem abrindo igreja, está o povo esperando você inchar. E até emagreceu, porque ele era mais gordo. Está esperando inchar e morrer. Estamos vivos. Mateus já vai missionário, já está na Europa com igreja. E está o povo olhando, esperando a gente inchar e morrer. E tem gente, queima ele, né, Maria do Carmo? E tem gente da sua família, tem gente dessa igreja, sentado olhando a tua luta, olhando a tua guerra e dizendo: ela vai inchar e vai morrer. E Deus está dizendo: ela vai sacudir o braço, ela vai sacudir a víbora, e quando ela menos esperar, o milagre vai acontecer na tua vida. Irmão, se agita não.
Não fica tentando provar nada não, irmão. Se liga no mistério. Paulo tranquilão, ó, caiu. E a Bíblia diz no versículo 7, no versículo 6 ainda, já esperando há muito e vendo que nenhum incômodo, não é nem morte, já mudaram a parada, nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer. Diga assim: vão mudar de opinião. Diziam que ele era um Deus. Irmão, como eu encontro com umas varoas e varão por aí, pastora, gente, pastora Rossi, gente, mulher de Deus, olha, eu conheço a história dela, claro, porque ficou um tempão me observando, dizendo, ela vai inchar e vai morrer. Passe 21 anos, eu estou viva, estou de pé, fazendo a obra, fazendo aquilo que eu amo fazer, irmão. Está aqui, pregar na minha igrejinha linda em Petrópolis, ministrar em Vassouras com a missionária Patrícia, missionário Marques. Não sei como que eu vou, não, vai ser terça. Então eu vou largar Patrícia e o Marques uma terça para ir Magé, com Núbia e Jefferson. Ainda mais o Jefferson, irmão, que é do manto. Eita! O pastor não vai estar lá, mas eu vou estar, a gente vai dar lugar, Jefferson. E o povo está esperando. Mas aí, você não precisa gritar. Quem vai te estabelecer é Deus. Paulo não ficou, por que vocês estão me olhando? Não, ele só sacudiu e deu sequência. E a Bíblia diz no verso 7, porque aí, fica ligado no mistério, que eu já estou caminhando para o final dessa palavra. Aí vai chegar um momento chave. Diga assim: Deus tem uma chave que vai abrir a porta. E essa porta é para você, querido. É para você. Porque no versículo 7 diz a Bíblia: e ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades, ou alguns herdeiros, que pertencia ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e nos hospedou benignamente por 3 dias. Claro, filhinho, depois do naufrágio, 0 grau, víbora mordendo, e o cara não morre, filhinho, entra na minha casa que tu é de Deus. Sabe o que você vai ter que fazer? Nada. Porque a hora que você for estabelecido, vão te ligar. A hora que você for estabelecido, a porta vai se abrir, só vai entrar de boa, nem vai entender nada. Já passou por certas coisas assim? Eu hoje, irmão, de verdade, eu acho muito maneiro. Eu confesso, eu falo, eu lembro que eu fui proibida no início dessa obra, há 20 anos atrás. As irmãs antigas do Shalom, que foram comigo num evento de mulheres, não tem como, isso se encaixa aqui, não vou falar nome por ética, tá? Porque hoje, eu sempre me dei bem, eles não se davam bem, mas como eu não enchei, agora eles acham que eu sou uma deusa. Ai, coisa forte. Mas há 20 anos atrás, eu recebi um convite, uma carta. Hoje está mais difícil isso, mas antigamente tinha-se muito hábito de enviar cartas de convite para as igrejas. A nós também enviava. Quase ninguém envia, né? Mas a gente enviava. Aí o que aconteceu? Eu recebi um convite para poder ir pregar num evento de mulheres. Reuni as irmãs do Shalom, botamos aquele blazer azul marinho, né? Que foi o primeiro uniforme. Quem, né, Maria do Carmo? Eita, tem até hoje. Quem tem um blazer, irmão, não cabe nem na minha perna mais, eu engordei muito. Mas até uns anos atrás, agora, irmão, não cabe. O blazer entrava, deixa eu ver em quem, magrinho. Entrava na mosquitinha do pastor ali, a trancinha. Olha o tamanho dela, é o meu. Não entra não, era daquilo ali, era magrinha. E aí, arrumamos, botamos blazer, foi a mulherada toda, Helena, lá para a igreja. Aí sentamos, igreja lotada, evento de mulheres. Eu, tipo assim, primeiro convite para pregar, não pregava quase nada, não tinha nem feito curso de teologia, mas era irmã Rose, mas de boa, a gente foi bem alegre. No meio do culto, comitiva, pastor Josmar, tipo assim, com um sapato de brilho igual do pastor Josmar, chegou uma turma lá, puta. E foi lá, os irmãos pregaram, não vou CG da pregação, o irmão pregou bem, óbvio. E eu vim embora, mas as irmãs viradas no catiço. Ninguém era muito liberta, né? Ainda era época da garagem.
E eu falei assim, caramba, minha cara queimando, sem graça, né, com vergonha, e vim embora. Passa-se anos, eu vou a essa mesma denominação, para nem apontar para aquele lugar, lá pro lado de Campos Elíseos, mentira, estou brincando. E quando, aí sento, Vitor, num culto de oração, não era nem festividade, mas estava lotado. E quando eu começo a entrar, eu escuto aquela voz de trovão, não é da Ana Priscila não. Eu escuto aquela voz, Beth, dizendo: acaba de adentrar na nave do templo. Acaba de adentrar na nave do templo. Irmão, eu me senti na Xuxa no programa, com aquele disco voador, né? Acaba de entrar na nave do templo a pastora Rose de Paula. Aí eu, irmão, não tem como, né? Eu lembrei da situação, porque foi a mesma situação. Eu falei: Jesus, a gente não precisa forçar a barra para entrar em porta nenhuma. Fica, relaxa, irmão. A porta que Deus tem para você é a marca da dor que vai abrir ela, é a marca do desprezo, é a marca da indiferença, é a marca da humilhação, é a marca do pouco caso. É ela que vai abrir. Você não tem que ficar estressado não. Relaxa, faz igual Paulo, dá uma sacudida na vibra, deixa cair, espera para ver, deixa fluir o rio de Deus. Fica calmo. E aí a gente dando sequência diz: e aconteceu, finalzinho do versículo 7, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama, enfermo de febre e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Você não vai ter que fazer no braço, no grito, na força. Só estende a mão e pede Deus para ir na tua frente, porque é impossível os sinais que Deus vai fazer através de você não fortalecer e consolidar quem é você na terra. Você não vai ter que brigar, você não vai ter que impor, você não vai ter que gritar. Você vai ver uma nave, como eu vi, pousando dentro da igreja e me convidando para entrar. Eu me senti uma baixinha da Xuxa aquela tarde, porque qual é a criança que não teve sonho de entrar naquela nave? Eu nem tive esse sonho, mas eu falei: Senhor, passa-se anos. Eu não briguei, não reivindiquei, não gritei, mas o Senhor, quando tem uma promessa na tua vida, Ele te estabelece. Você simplesmente precisa crer. E diz a palavra no verso 9: feito pois isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidade e sararam. Por que eu estou falando isso? Quando for o tempo de Deus mover o sobrenatural, Ele vai começar a te usar de uma forma extraordinária, e você mesmo não vai conseguir entender o que vai ser feito. E aí é onde Deus começa a promover os encontros. E eu finalizo aqui essa palavra dizendo para você que tudo que é teu vai vir na tua mão. Tudo, mas é tudo, Maurício. É a roupa, é o calçado, é o carro, é a casa, é a agenda, é a porta, é o relógio, é o cabelo, é o óculos. Você não vai nem precisar mais, porque vai ter dinheiro para comprar, mas vai vir tudo para você. Não força a barra, porque depois que você passa pelo naufrágio, por todos os problemas, Deus começa. Aí alguém diz: mas Deus não se importa com esse negócio de estabelecer isso. Não, Deus não se importa com roubo. Irmão, se importa sim, tá? Ele move sim, Ele abre porta sim, Ele traz existência sim, Ele dá uma medida sacudida, transportante sim, sobre a tua vida sim, porque o reino de Deus, ele vai ser estabelecido, como diz o Leandro, na terra dos viventes, mas ele vai ter uma representação. Quem é essa representação? Adriano, Cristina, Gleice. Quem é essa representação? Lucas, Rebeca. Quem é essa apresentação? Rosete. Quem é essa apresentação? Marcos. Quem é essa apresentação? Júlio. Quem é essa representação?
O processo de dor, de luta, de sofrimento, de guerra, é para te estabelecer. Vai ter muito mais força, Adriana, quando subir no altar. Eu sei que talvez, querido, não era o que a gente queria, não era neste nem pede, mas quando subir no altar para pregar, a Adriana vai ser uma das preletoras da conferência de mulheres. Quando ela subir no altar para pregar, e que ela falar assim: calma aí, eu estou pregando esse ano, mas esse ano eu perdi o meu bebê. Mas é uma dor, que a gente está num propósito de subir ao monte, né? Um propósito. Não me procure pedindo para ir, porque tem coisas que é individual, tá? E tem sido uma coisa de louco. A gente só ora, mas é uma, sabe, o que é colocado lá é fora do normal, é algo incrível. E o Espírito Santo falou comigo: diga para ela não se basear pela mente, para ela andar pelo Espírito, porque a mente nos trai. No meio do processo, a mente diz: Senhor, não mereço isso, eu não estou aguentando passar por essa situação. Mas Deus está dizendo: essa situação que vai fazer você conhecer público, essa apresentação que vai te dar moral dentro da ilha, essa apresentação que vai vir como suprimento de tudo que você precisa para dar sequência ao teu ministério. Porque a Bíblia diz aqui no último versículo: os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, ou seja, havendo de voltar para o curso de viagem, nos proveram das coisas necessárias. Se coloque de pé, por favor. Nos proveram das coisas necessárias. Meio da dor, meio do sofrimento, meio da angústia, picada de cobra, essa situação toda terrível que você está passando. Talvez você entrou aqui hoje vivendo humilhação, desdém, pouco caso, mas o Senhor está te dizendo: sabe o que? Não se preocupe com nada, porque no final, depois que Deus selar esse pacto, esse mover de Deus na sua vida, e chegar o momento de Deus te estabelecer, Ele ainda vai prover tudo o que você precisa. Vai prover, vai mandar, vai começar a chegar. E aí você vai falar, vão dizer: meu Deus, como pode? Eu fico imaginando quando Paulo, pastor, volta com um centurião, aquelas outras pessoas, pastor Fernando, para dentro da embarcação, como que Paulo foi tratado. Você não tem que forçar, faz a sua parte, continua sendo. Paulo podia ter ido ali chorando: também não vou orar por ninguém, estou no naufrágio, sendo humilhado, eu avisei que isso ia acontecer. Não, Paulo continuou com foco. Diga assim: eu preciso continuar com foco. Esse é o segredo. Só fica com foco. Não se preocupe com quem fala, com quem está esperando você inchar e morrer. Para com isso, isso é besteira, isso não vai mudar a sua história. O que mudou a história de Paulo foi ele continuar sendo espiritual no momento de dor. Nosso pastor hoje, na EBD, falou sobre isso. Será que Deus não tem que se meter? Não, chama Deus para o naufrágio, para a água gelada, para a picada de víbora, para o achismo dos bárbaros. Mas não perde foco, não deixe de ser espiritual. Espiritualiza tudo. Eu, irmão, é loucura. 10 minutos antes de sair para Petrópolis ontem, eu falei isso lá no culto, recebo uma ligação, o telefone toca, uma irmã: pastora, tem como fazer uma oração por mim? Eu falei: olha, irmã, eu posso fazer, mas não posso demorar, não tem como conversar agora, porque eu estou, daqui a 10 minutos, os meninos estão vindo aqui, eu estou indo fazer um culto em Petrópolis, e eu não posso me atrasar, porque eu tenho a chave da igreja.
Não, pastora, só é orar. Tá bom. E eu botei o celular no quarto, eu me arrumando, o pastor já tinha saído para vassouras, e comecei a orar. Senhor, toma tua filha, entra com a tua libertação. Irmão, deu 2 minutos, a mulher dá um grito, uma gargalhada e cai endemoniada. Eu falei, e agora? O que eu faço agora, meu pai? A mulher está na casa dela, eu aqui indo para Petrópolis, Jesus. E eu falei, se a mulher estiver sozinha, o capeta vai matar ela lá dentro, Jesus, querido. Porque com certeza ela caiu, gritou, o celular foi para longe. Eu falei, Jesus, e agora? Nisso o filho pega o telefone. Que o filho pega o telefone e ele falou, pastora, minha mãe está caída aqui gritando, está toda estranha. Eu falei, é demônio. E ele, vou ir buscar a senhora. Eu falei, não dá tempo. Não tem como, filho, eu estou indo para Petrópolis, quem vai ter que expulsar é você. Pastor, eu estou fraco na igreja. Tu tem 5 segundos para ficar forte. Falei, Juninho, vem aqui me buscar, Juninho, né, Juninho? Juninho correu lá em casa para me pegar, pastor. E eu falei assim, bota no viva voz telefone, ajoelha do lado da tua mãe, põe a mão na cabeça dela, por baixo e por cima na testa. Foi uma sessão exorcismo pelo telefone, não era nem vídeo, para pelo menos eu ver que tipo de demônio era. Foi áudio. E eu falei com ele, põe a mão e comece a repreender. Fui ali orientando e ele chorando. E ele botou a mão e repreendeu. Eu escutei na hora que ela gritou. E ele disse, ela está normal. Falei, põe ela sentada. Falei, olha, não posso demorar, estou indo para Petrópolis. Olha, você sabe o que aconteceu contigo? Não, sabe sim. Você deu brecha, o diabo entrou e tu caiu endemoniado. Teu filho aí, ó, que foi usado aí. Aí ele, mas a senhora me ajudou. Mas quem botou a mão foi você, meu filho. E expulsou. Você tem que se posicionar com Deus, voltar para a sua igreja, caminhar, se firmar, senão o diabo vai te matar dentro de casa. Porque você está com espírito de depressão, isso é obra do diabo e ele vai te matar. Não, pastor, eu vou me firmar. A senhora tem como vir aqui orar? Vou. Pode deixar que eu vou marcar essa semana, vou ir na sua casa orar. Nisso o filho pega o telefone, pastor, e diz assim, pastor, eu agora estou firme, estou voltando para a igreja. Pastora, eu nunca passei. Pastora, sabe por que ele falou comigo, Vitor? Pastora, eu pensei que eu não estava mais acreditando nesse negócio espiritual não, pastora. Eu não estava mais acreditando nesse negócio de diabo não, porque eu ouço isso e nada muda. Mas agora eu sei que ele existe, porque o bicho pegou aqui. E quando eu acabei de sentar aqui hoje para o culto, ele mandou um áudio dizendo, estou na igreja com a minha mãe, hoje eu vou me reconciliar. Pode aplaudir, Senhor. Aleluia. Sabe por quê, querido? Quando Deus estabelece você na terra, nada atrapalha o milagre. A Bíblia fala que se nós crescêssemos, faríamos obras ainda maiores. Eu creio, Magno, que não foi daquela vez, mas vai ser outras vezes que vocês vão orar por alguém e o enfermo vai ser curado. Porque eu estou no nível que se Deus mandar, eu nunca pensei que eu fosse falar isso, mas se Deus mandar para mim, eu falar, levanta da cadeira de roda, eu mesmo que não levante, se Deus estiver testando só a minha fé, eu vou gritar. Porque Ele pode não levantar, mas Deus não vai me reprovar na minha fé. Não vai. Porque depois da tempestade, da hipotermia que eu quase tive na minha vida, da guerra, dos dias maus, das batalhas espirituais, eu sei muito bem quem eu sou na terra. Você tem que saber, depois de tudo que você já viveu, para de frescura, você tem que saber quem você é na terra. Deixa o Senhor te estabelecer. Demônios vão ter que sair. Você entra, o demônio sai. Você entra, o capeta larga. Hoje eu dei um grito ali no meio da rua. Dei um grito ali, pastor. Porque na hora que eu vi o Maurício chegando com o Júnior, com o filho dele, e eu vi a mudança daquele garoto visivelmente, eu falei, por que o povo não crê em oração? Existe uma chave de autoridade na tua mão. Você não ia passar por tudo que passou à toa. Enterrou filho, perdeu finança,
enfrentou leito, está sendo desacatado, humilhado. Ei, Deus não é palhaço. Se você passou por tudo isso, é porque Ele tem interesse em te estabelecer na terra. O poder da oração pode mudar o destino de alguém, inclusive o seu destino. O diabo não vai impedir você, não vai, de botar a mão nos enfermos e ele ser curado. Olha a moral, Priscila. Olha a moral, Maurício. Olha a moral, Léo. Olha a moral, Felipe. Olha a moral, Valquíria. Naufrágio, sim. Humilhação dentro da embarcação, sim. Víbora picando, sim. Mas quando ele botou a mão nos enfermos da ilha, todos eles ficaram curados. Tá maluco? Deus não é sadomasoquista para ficar curtindo com a tua cara, permitindo o vento, a tempestade, o gelo da água, a afronta dos bárbaros, para no final botar a mão em nenhuma dor de barriga, porque naquela época não tinha remédio e Mosec, hoje nem vende mais na farmácia. Mas desinteria ali matava. E se ele orou, pastor, por todos, havia uma pandemia, uma epidemia, porque era num lugar só. Havia uma epidemia na ilha. Pega a visão. Deus vai te colocar em situações que ninguém faria diferença. Tu vai chegar, vai botar a mão e o enfermo vai ser curado. Porque depois de tudo Paulo passou, Deus o consolidou. Eu não gosto muito dessa palavra não, porque esse negócio de G12, mas hoje cabe ela aqui. Deus consolidou o ministério de Paulo. Se ele fosse 10 vezes naquela ilha de Malta, ele seria hospedado na casa de Públio, o cara da ilha. Eu indo para Porto Alegre, encerro aqui, dentro do avião, falei, caramba, que carinho que esse povo tem comigo, né? Estou indo para Porto Alegre. Deus deu um grito comigo dentro do avião e disse, para! E eu me assustei. Eu não estava falando nada demais, eu estava agradecendo, Vitor, pelo carinho. Maíra Davis está aí assistindo a pregação, que eles têm comigo. Eu chego lá, querem que eu coma tudo, me dão tudo, fazem tudo por mim. Eles me tratam muito bem, me levam em aeroporto, me buscam em aeroporto, me levam para restaurantes. E eu, fazendo uma oração de gratidão, Deus falou, pode ir invertendo. Eles que são beneficiados, porque eu estou levando um profeta para dentro da casa deles para abençoar. Você acredita que Deus falou isso comigo? Quem estava sendo beneficiado era Paulo na ilha de Malta, porque foi hospedado durante 3 dias na casa de Públio. Negativo. Era Públio, era a ilha, eram os nativos, porque Deus havia colocado alguém naquele lugar que Ele consolidou na terra. E aquele dia, dentro daquele avião, eu aprendi. Não é soberba, irmão. Deus conhece meu coração. Eu vou visitar minha irmãzinha em Morabi, Nova Campina, em Parque Paulista, qualquer lugar. Não faço acepção. Deus conhece. E eu não vou ficar aqui me justificando. Se você quiser acreditar bem, se não quiser, o problema é teu. Mas o Senhor me repreendeu. E eu lembrei, pastor, de Elias, de Eliseu, de tantos outros homens, que ao passarem dentro de um lugar, foram tratados bem. Por quê? Porque eles passaram o processo do naufrágio, do chibata, da traição. Paulo diz em Coríntios, passei fome, frio, nudez, espada, perigo, fui traído pelos de perto, pelos de longe, mas em todas essas coisas, eu sou mais do que vencedor. E eu estou dizendo para você, querido, que Deus vai te estabelecer na terra. Essa palavra é para te dar moral mesmo, exaltação. Você que veio aqui hoje está ouvindo,
estufa o teu peito mesmo. O Senhor está dizendo que tudo que você está passando tem um propósito, tem uma finalidade, tem algo que Deus quer fazer na tua vida, e Ele vai cumprir. E eu quero orar agora por você. Não se diminua. A luta não é para te detonar, a luta é para te dar moral. Os dias, pastor, irmã Neia, que vocês, porque a irmã Neia todo dia estava lá, eu fui algumas poucas vezes com ela, que permitiu, é para estabelecer, sabe, é consolidar o ministério de vocês. A luta que outros passaram, Adriane e Vitor, por isso que esse ano, pastor, tem que receber unção os dois, tem que mudar, subir de nível, porque é assim que Deus faz. Ele prova para aprovar, pastor. É Deus que faz isso, é Deus. Ele sabe quem você é. Mas no meio do processo eu até falhei. Quem não falha, irmão? Quem não falha? Só Jesus não falhou, o resto geral. Paulo orava e dizia: retira de mim o espinho da carne, deixe-me consolidado na terra como apóstolo. E eu quero que você acredite no que está sendo liberado. Tome posse e saia daqui vitorioso. Pai, eu te entrego o teu povo em tuas mãos, Espírito de Deus. Assim como o Senhor tem estabelecido outras pessoas, estabeleça aqui nessa noite, não só aqui dentro no presencial, mas eu sei que tem gente dentro de casa recebendo essa palavra. Estabelece, Senhor, o teu tempo, o resultado da obediência, o resultado da fidelidade é ser consolidado na terra como representação de um reino celeste, como ministrou o Magno aqui nessa noite. Abençoa cada um dos teus filhos, ó Pai. Derrama da tua glória, da tua graça, da força, para que nesse finalzinho de batalha ninguém ceda à pressão, à opinião, aos comentários. Não, Deus, não. Estabelece o teu povo, honra o teu povo, honra o teu povo. O Senhor trocou, Pai, a embarcação de Paulo, supriu tudo, porque ele foi aprovado no processo de luta. E eu sei que nessa noite tem pessoas aqui que não vão sair daí envergonhados, vão sair estabelecidos, e o teu nome vai ser glorificado. É o que eu profetizo no nome de Jesus. Amém e amém.